Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um que está assistindo, que tem nos acompanhado nesses 3 dias. Hoje é o terceiro dia e último dessa Semana Magna, nesse novo formato, né? Apenas virtualmente, por conta de tudo que nós estamos passando, claro. E hoje, irmãos, terceiro e último dia, falando sobre ainda esse tema da ética cristã, certo? Hoje será um pouco diferente dos demais dias. Nós faremos um estudo de caso em um subtema da ética cristã. Certo? Nós vamos adentrar no tema drogas, né, que é um dos temas que qualquer livro, qualquer professor de ética cristã trata ou vai tratar. Certo? No livro do Norman Geisler, por exemplo, esse tema das drogas é um apêndice, não é um capítulo como os outros, né? Ele trata como um apêndice, certo? E a gente vai tratar mais, afunilando um pouco mais nessa questão das drogas, falando sobre a maconha, e eu irei informar aos irmãos a razão de por que eu quis tratar desse tema, né, ao longo dessa aula, certo? Então, só frisando novamente, não esqueçam de anotar as 10 ideias de cada aula. E lembrando também que próxima semana nós continuaremos na sala de aula virtual, né, tratando do tema ética cristã, analisando os temas éticos, analisando as questões éticas, aborto, né, todos aqueles temas que eu falei para os irmãos: aborto, guerra, pena de morte, eutanásia, infanticídio, etc. Certo? Então, irmãos, eu queria começar essa aula com uma oração. Vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar dos altos céus. Santo Deus, nosso Pai, Senhor nosso, te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos pela tua misericórdia e graça sobre as nossas cabeças, Senhor Deus. Tua misericórdia se renovou sobre nós nesse dia. Queremos louvar a Ti, porque Tu continuou sendo o mesmo, Tu não mudaste, Senhor Deus. E essa é a razão, é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Tem tido misericórdia de nós. Dia após dia vivemos de glória em glória, de graça em graça. Tudo isso pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós para nos salvar deste mundo mau e nos salvar de nós mesmos. Também nos salvar da Tua ira, Senhor Deus. Então agradecemos pelo Teu amor, tem misericórdia de mim nesse momento. Concede, Senhor Deus, clareza, concisão, paz no meu coração, que eu possa ser entendido, para que esse tema possa, de fato, adentrar na nossa mente, no nosso coração, e que possa ser algo prático para a vida dos irmãos. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar aqui. Como eu falei, essa aula vai ser um estudo de caso sobre a maconha. A gente vai, de novo, né, uma aula ainda superficial sobre isso. A gente vai pegar pesado mesmo, né, a partir da próxima semana, quando tratarmos de temas mais longos e mais nós nos aprofundarmos, né, em outros temas, certo? Então, vamos iniciar. A gente sempre precisa iniciar algum tema falando sobre os primórdios disso, né, sobre a origem, sobre a base e o fundamento de todo e qualquer tema, né? E a maconha, irmãos, eu pus aí que a maconha ela é uma droga. Basicamente, o que é a maconha? É uma droga alucinógena, originária de uma planta chamada cannabis sativa. Certo? Esse é o nome original da planta. Certo? E, primeiramente, irmãos, o fato de a maconha ser uma droga alucinógena não necessariamente quer dizer que ela é uma droga que causa diretamente ou imediatamente alucinações. Certo? Alguns irmãos sabem, né? Já em sala de aula, nas nossas escolas, já estudamos esses temas. Sabemos que existem drogas que causam imediatamente alucinações. Mas o fato de a maconha ser uma droga alucinógena não quer dizer isso. Significa basicamente que ela é uma droga ilícita. Ela não está no campo das drogas lícitas,
como acontece com a bebida, com o álcool, né? Como também pode acontecer com qualquer outra coisa, como açúcar, café, né? Essas coisas que geralmente viciam, porém são tolerados pela sociedade, né? E não viciam de primeira, né? Então, o fato de ser uma droga alucinógena se refere a ser uma droga ilícita. É uma droga que causa o efeito dessa droga é imediatamente inebriante ou ludibriosa, certo? Basicamente isso. Agora, claro que existem usuários de maconha, né, de longa viagem, e também pessoas que usam demais, que podem sim, naturalmente causar alucinação. Certo? Então é só para deixar isso bastante claro. Então essa é uma droga consumida por meio do fumo e é uma das drogas mais comuns e baratas do mundo, né? Algo que está interligado, né? O fato de ela ser muito barata ajuda a divulgá-la como uma droga bastante comum e bastante consumida em todo o mundo, certo? Nos últimos anos, a legalização dessa droga tem ganhado um apoio sem precedentes. Certo? A legalização da droga tem ganhado um apoio sem precedentes. Nós vimos já nos jornais marchas que as pessoas têm feito, as pessoas têm ido às ruas clamar, pedir pela legalização, pela descriminalização da maconha, para que a maconha saia desse ramo das drogas ilícitas e passe para que as pessoas aceitem como uma droga assim como o álcool e assim como o tabaco, certo? Então, um dos argumentos mais usados pelos defensores da legalização é o seguinte: o crime ele diminuiria, já que o tráfico seria extinto, né? Não haveria mais um tráfico da maconha, já que seria algo totalmente legalizado, né? Porém, até os irmãos podem assistir vídeos sobre isso, alguns vídeos, alguns artigos sobre isso, irmão. Não é claro e não é certeza que se a maconha for legalizada, o crime diminuirá. Certo? Então os números apontam para o contrário, o crime aumentaria e além disso, temos os prejuízos da maconha que são maiores do que os prejuízos de um cigarro, por exemplo. Né? Então nós teríamos uma sociedade muito mais perdida, né, com menos neurônios, é um estudo também, é um fato de que o cigarro ele destrói neurônios, porém o cigarro de maconha destrói mais neurônios mais rapidamente do que o cigarro, certo? Então aqui, mas eu estou pressupondo, claro, que um cristão não deve fumar maconha, logicamente, certo? Esse é eu tenho como pano de fundo isso. Não faz sentido e é pecado, sim, um cristão fumar maconha. Porém, muita gente, se fosse argumentado essa pessoa por que é errado fumar maconha, geralmente os cristãos responderiam que é pecado. Porém, por que é pecado fumar maconha? Então a gente vai ver isso. Porque é um pecado, porque é uma transgressão da lei de Deus fumar maconha, certo? E outra coisa também, irmãos, que eu preciso relatar aos irmãos, todos esses slides aqui, todo esse estudo foi baseado basicamente em 3 livros. O primeiro deles é o Norman Geisler, o Ética Cristã, onde ele traz um apêndice sobre drogas. O segundo é o livro Futuros Homens, do Douglas Wilson, ele também traz um apêndice sobre a questão da masculinidade e a maconha. E o terceiro livro é o Cristão e as Questões da Atualidade, do Walter Kaiser. Porém, estou usando mais o do Douglas Wilson, Futuros Homens, e também o Ética Cristã do Geisler. Okay? A diferença, irmãos, básica entre esses 2 livros, falando de drogas, basicamente de drogas, é que o que eu percebo, né, embora o Douglas Wilson ele não seja claro em relação a isso, ele entende, né, falando um pouco dessa questão das drogas lícitas, como o álcool, ele entende que é pecado para o cristão apenas a embriaguez. Se o cristão beber até o ponto de levá-lo à embriaguez, ele vê somente isso como pecado. Já o Norman Geisler, ele vai um pouco além. Ele entende, por meio da Bíblia, que não só é pecado a embriaguez, como é pecado também a pessoa, o cristão, beber bebidas fortes. Né? A Bíblia fala sobre bebida forte ou bebida misturada, né? Mistura de bebidas.
Ele entende que é inadequado e pecado mesmo o cristão beber alguns certos tipos de álcool de procedência, onde tem uma quantidade muito alta e forte de álcool. Né? Então, o Geisler parte desses dois pontos, a embriaguez e o pecado de beber bebida forte. Já o Douglas Wilson apenas a questão da embriaguez, embora ele não seja claro em relação à questão das bebidas fortes. Né? Por exemplo, a cachaça é algo que muita gente diz que bebe por lazer, porque é algo lúdico, bebe não para se embriagar, né? Embora eu tenho um pé muito atrás em relação a isso, né? Porque a cachaça é uma bebida que tem 40% de álcool. É um teor alcoólico muito alto, né? De forma que é muito difícil a pessoa beber, mesmo que seja um pouco, não levá-la à embriaguez. Então eu sou muito cauteloso em dizer em uma pessoa que afirma que bebe cachaça para diversão, e isso não vai levá-la à embriaguez. Eu colocaria cachaça, né, esse tema aí das bebidas fortes. Né? Então, realmente, sempre tem que ter um cuidado, né, irmãos, em relação a isso. Eu também estou pressupondo, meu pano de fundo aqui, irmãos, por meio da Bíblia, a gente sabe que não é pecado o cristão beber, mas sim é pecado o cristão beber se ele se embriagar. A embriaguez, a dissolução, a falta de sobriedade é pecado para o cristão, já que o cristão ali passa do ponto, né, e ele não acaba geralmente tendo problemas na sua mente, né? Ele passa desse ponto aqui que a gente falou, da questão da embriaguez, né? De ser algo inebriante. E a gente entende que é pecado a dissolução, libertinagem, é pecado. E o cristão faz isso quando ele se embriaga, certo? Estou passando aqui, irmãos, por que falar sobre maconha? Essas são as minhas razões aqui de por que eu achei esse tema interessante para tratar com vocês. Primeiro porque, como eu já falei, é a droga que mais obtém apoio para se tornar legal. Né? A gente não vê esse apoio, esse movimento a favor da cocaína nem do crack, mas vemos por meio da maconha. Provavelmente, irmão, se a maconha for legalizada daqui a uns anos, talvez a cocaína e o crack recebam também o mesmo apoio para a sua descriminalização. Segundo, assim, ou seja, se a maconha for legalizada, embora deixasse de ser crime fumá-la, isso não deixaria de ser pecado. Isso Douglas Wilson ele vai bater nessa tecla. Né? Tem coisas na sociedade que não são crime, porém são pecado. Um exemplo que ele vai dar, um exemplo que ele dá no livro Futuros Homens, é a questão da cobiça. Né? Nós sabemos, os cristãos sabemos que não podemos cobiçar um carro do próximo, uma mulher do próximo, seus bens. Né? Porém, a sociedade não dita em relação a isso, não dita regras em relação a isso. O Estado não vai saber quando uma pessoa está cobiçando o seu coração ou não. Porém, porque a cobiça não é um crime, pode tornar-se um crime futuramente, mas porque a cobiça não é um crime, não deixa de ser pecado. Então tem coisas na sociedade que são crime e são pecado, todo crime é um pecado, logicamente, e que é um pecado, embora não seja um crime. Certo? Então, embora para o cristão um dia podemos chegar a um ponto de fumar maconha não seja um crime, não deixará de ser um pecado. Certo? Terceiro, geralmente é a porta de entrada a outras drogas mais degradantes. Geralmente, quem é um viciado em cocaína ou crack começou na maconha. Isso é algo muitos usuários podem confirmar isso. Né? Quarto, seus usuários alegam que a maconha não é viciante, como a cocaína e o crack. Mas geralmente eles dizem isso. Eu fumo maconha há muito tempo, mas eu posso deixar a qualquer momento. Né? O que é uma mentira. Né? Esse é o grande porém, né, contra a maconha. Ela talvez não vicie como a cocaína e o crack, de fato. Porém, justamente porque o usuário fica dependente daquilo durante muito tempo, ela já se tornou algo, já aprisionou aquele usuário desde há muito tempo. Né? E 5, embora esteja numa categoria diferente do tabaco, né, como cigarro, cachimbo, charuto, etc.,
talvez seja questão de tempo para que alguns cristãos a consumam, alegando que, assim como o tabaco, a maconha serve apenas para o lazer. Né? Isso também, o meu pano de fundo também aqui, irmãos, eu vou falar mais para o final sobre isso, na questão do tabaco. Né? Eu estou também pressupondo, na nossa cultura, isso para nós não é algo cultural, mas em outros países de cristãos chegarem a fumar cigarro, cachimbo, charuto, etc. Né? Então, embora a maconha ela esteja, só deixando claro, né? Para mim é inconveniente, não faz sentido o cristão querer fumar cigarro e cachimbo, etc. Né? Pode tornar-se pecado, como também pode não tornar-se pecado. Vou falar sobre isso, esclarecer isso mais para o final, ok? Mas a maconha, irmão, ela tornando-se legal, alguns cristãos, né, podem usar o seguinte argumento de que ela está na mesma categoria do cigarro e do cachimbo, né? Muita gente, isso é algo na Europa antigamente, acontecia de muitos cristãos usarem. Spurgeon foi um exemplo disso, né? Fumarem por lazer. Então, provavelmente, Spurgeon não era alguém viciado em charutos, né? Até que chegou o problema do escândalo, né? Para Spurgeon, ele deixou de fumar charuto, quando a loja onde ele comprava seus charutos colocou um informativo, né? Spurgeon é um dos nossos clientes fiéis, né? Foi alguma coisa assim, não foi exatamente assim, mas uma referência a Spurgeon e charutos, né? Então Spurgeon deixou de fumar charutos porque, lógico, ele não queria seu nome ligado ao charuto, queria seu nome ligado sempre às Escrituras, sempre a Cristo, né? Então, a questão do testemunho, do bom testemunho, foi algo muito importante. É algo muito importante, né? O cristão não pode ser alguém viciado em qualquer tipo de coisa. Passando um pouco, irmãos, agora vamos falar sobre os prejuízos que a maconha causa. O primeiro deles, redução da memória e da habilidade de raciocínio. Isso aqui, muita gente sabe disso, né? A perca da memória, a fragilidade da memória, a memória é afetada por conta do prejuízo da maconha. Segundo, a perda de motivação para o trabalho. Se você tem um amigo que é um usuário de maconha, você provavelmente já percebeu isso, né? Pessoa que não se motiva para trabalhar, a maconha ela retira o humor da pessoa, né? O bom humor da pessoa, a motivação, a autoestima, etc. Terceiro, a perda de preocupação com a aparência, a pessoa perde a autoestima, né? Justamente, esse na verdade, irmãos, é um dos prejuízos que o vício naturalmente causa, né? A perda da preocupação com a aparência. E quarto, a perda da compreensão de padrões éticos. Isso aqui, não sou eu que estou falando isso, não é qualquer revista que está falando isso. Médicos, a medicina em geral, afirma isso. Você pode procurar artigos mais esclarecedores na internet, certo? Então, basicamente, irmãos, a maconha atinge de imediato a mente, né? Esse é o campo mais atingido pela maconha e é aquilo que eu falei da questão do alucinógeno, né? A questão da dissolução. A pessoa que fuma maconha, ela perde imediatamente e a longo prazo a sobriedade. Ela vive uma vida dissoluta, certo? Vive uma vida de libertinagem mental e depois passa para uma libertinagem, lógico, espiritual, certo? Então, o campo onde a maconha geralmente trabalha é na mente, né? Então, é essa questão de perder a sobriedade. É isso que eu sempre quero voltar a isso para que os irmãos não... Isso é muito importante, né? Por que é pecado fumar maconha? Porque a maconha leva, assim como a embriaguez, leva à dissolução. Então, passando aqui, sou cristão. Por que não fumar maconha? Então, essas são as razões de por que você, sendo cristão, não deveria fazer isso. Não deve fazer isso. E você precisa, se o faz, você precisa questionar a sua fé em Cristo. Certo? Então vamos conferir esse Efésios capítulo 5, 18. Vamos ler Efésios 5, 18.
Efésios 5,18, que é um texto bastante conhecido. Diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou não vos embriagueis com vinho, que leva à dissolução. A primeira razão porque um cristão não deveria fumar maconha é que um cristão não deve viver em dissolução, libertinagem e embriaguez. Então, é um fato, irmão, de que a maconha leva a pessoa que fuma já no primeiro trago, leva essa pessoa a um estado de lazer, digamos assim, mas é basicamente dissolução. E esse estado, a pessoa permanece nele entre 2 e 4 horas. Entre 2 e 4 horas. Né? Outra questão também, irmãos, que eu não pus aqui, eu acabei de me lembrar, a questão da gula. Né? Isso eu acho que é um fato médico também, relato médico, de que a maconha ela, naturalmente leva as pessoas a uma fome maior. Na verdade, os usuários de droga de primeira viagem, né? Levam a pessoa a uma fome assim, quase insaciável, certo? Então, é outro prejuízo, né? A questão da libertinagem, né? Segundo, é pecado consumir qualquer tipo de droga, não somente a maconha, né? Mas toda a droga, e eu estou pressupondo aqui que a droga é algo que, qualquer coisa que vicia a pessoa, a grande problema da maconha é esse vício imediato que ela causa e essa também dissolução direta. Certo? Terceiro, irmãos, é que a alegria, ou descanso, ou a esperança do cristão não deve ser o efeito causado pela droga. Geralmente esse é o argumento que as pessoas usam. Embora elas digam que não é algo que vicia, a pessoa só fuma maconha buscando os efeitos que ela vai causar. Né? Não é para lazer. Ninguém gosta de fumar maconha para ficar no mesmo estado. A pessoa sempre busca algo inebriante na maconha, que é o efeito que ela causa. Né? E quarto, diferente da bebida, tabaco ou café, o uso da maconha é imediatamente inebriante. Imediatamente inebriante. Certo? Então, o próximo é um fato, né? O próximo slide é um fato que o Douglas Luiz coloca no seu livro, página 188. Ele diz o seguinte: o ingrediente ativo da maconha é o THC, o tetrahidrocannabinol, né, que vem da planta, né, da cannabis. Nas últimas décadas, a potência do THC tem aumentado regularmente. Né? Isso aqui é um fato interessante. Nos anos 60, a maconha comum tinha em média 0,5% de THC. Hoje a média é de 3%, com algumas variantes chegando a uma média de 7,5%. Né? Então são números preocupantes. A tendência é que, com o passar dos anos, a maconha se torne muito mais viciante, muito mais prejudicial. Certo? O THC afeta as células nervosas do cérebro, onde as memórias são formadas. Então, aquilo que eu falei. O campo ativo da maconha é a mente, é o cérebro da pessoa que é aquilo que é mais afetado em uma pessoa que usa maconha, certo? Então fica aí o fato, um argumento interessante para você falar para algum amigo seu que é usuário de drogas, né? Isso aqui, mas a gente está falando da maconha. Imagina o fato, imagina o prejuízo que é a cocaína, o crack, né? Nós vemos muitos na TV pessoas que começaram a usar crack e aí não voltaram mais para a sua vida normal. Né? Muitos morreram assassinados, muitos vivem hoje a sarjeta do mundo. Né? Então geralmente é um caminho sem volta, muito difícil mesmo. Né? Eu tenho um conhecido que é usuário de cocaína e ele praticamente, irmãos, estraga a vida dele e da sua família. Ele tem um filho, né? tem mulher, mas ele constantemente sai do centro de reabilitação e volta 2 meses depois, conserta a sua vida, entre aspas, e depois volta para a vida de antigamente. Muitas vezes é levado à força, né? E é algo realmente que estraga a vida de uma pessoa, da família em volta, é algo que causa vergonha, além de ser pecado, né? Além de causar aprisionamento, né? Cadeia.
Então é algo, geralmente, um caminho sem volta. Esse é o grande problema das drogas. O campo de ação delas é a mente e é algo muito difícil de se voltar atrás. Continuando aqui, irmãos, nos prejuízos, o Russell Shedd, no seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo, né, um livro bem interessante, ele usa uma analogia interessante a respeito dos estágios da embriaguez que a gente pode também usar na questão da maconha, né? Então, segundo o Shedd, uma pessoa que é um alcoólatra, ele tem esses 3 estágios aqui da embriaguez. Primeiro, que ele vai chamar o estágio do macaco, né? A pessoa começa a beber, se embriaga e fica legal, né? Fica uma pessoa divertida, né? Fala asneiras, fala coisa sem sentido, né? Bebe um pouco mais e aí se torna um leão, né? Um homem totalmente bravo, quer bater em quem passa na frente dele, quem pisa no pé dele, né? E por fim, bebe mais um pouco e aí chega no estágio do porco, né? Desmantelo total na sua vida, que é aquele estágio da ressaca, né? Pessoa que um dia eu estava trabalhando, aí eu trabalho com aplicativos, aí a pessoa entrou no carro e falou a seguinte asneira, né? Diz que ressaca se curava com outra ressaca, né? E aí é assim que essa pessoa vive, de ressaca em ressaca, talvez perde emprego, perde a distância dos amigos, né? Passa vergonha. Então, esses estágios de embriaguez são terríveis. A pessoa não consegue parar. E o uso da maconha, irmãos, leva o homem ao último estágio mais rapidamente, né? Essa é a grande diferença, né? Um prejuízo maior que a maconha causa, que leva a pessoa se torna mais desmantelada mais rapidamente na sua vida diária, né? A pessoa de fato não consegue mais raciocinar direito. Isso vai acontecendo com ela rotineiramente até ela não conseguir mais sair dessa vida, né? Então, eu também coloquei um texto de Provérbios, capítulo 23. É um texto que fala, embora esteja tratando do álcool, né, do vinho, da embriaguez, a gente pode também a gente pode levar isso para o campo da maconha também, né? Olha só, é que Salomão alerta aí, né, sobre os perigos do vício da embriaguez. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios 23, 34 ao 35. Né? A gente vê aqui o primeiro problema que a embriaguez e a dissolução causada pelas drogas causa é que a questão dos riscos da vida. Né? Você passa a fazer mais e mais besteira, a droga te dá uma licença ou coragem para você fazer coisas que geralmente você não faz na sua vida, né? Como o exemplo que ele dava, você vai ser como quem se deita no alto das cordas do macho, você arrisca a sua vida. Segundo, irmãos, e você dirá: espancaram-me, mas eu não senti. O efeito inebriante, né, que o álcool e as drogas causam na vida de uma pessoa. E por fim, a gente encontra nessa pergunta final o resultado da embriaguez e das drogas, né, que é basicamente o vício. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Né? Isso vai se tornando algo comum e rotineiro na vida. A consciência dessa pessoa vai se tornando cada vez mais cauterizada, o coração vai ficando cada vez mais duro, a pessoa vai caindo num tipo de auto-engano, né? De auto-engano, tentando fugir das responsabilidades, problemas da vida por meio das drogas. Mas, ainda sobre os prejuízos, irmãos, aqui Carlton Turner, ele é diretor do projeto de pesquisa sobre a maconha, lá em Mississippi. Ele falou o seguinte: nenhuma outra droga utilizada pelo ser humano, ou da qual tenha sido dependente, tem os efeitos duradouros e as atividades celulares abrangentes do corpo que a cannabis produz. Né? É um especialista falando isso. Com certeza alguém que conhece muitos relatos de pessoas viciadas em outras drogas. Né? Então, nenhuma outra droga como a maconha tem esses efeitos mais duradouros a longo prazo. Certo? Então, fica aí mais um alerta, né, irmãos? Para essa droga que tem causado tantos
dependentes tem causado tantas sequelas em muita gente. E aí, irmãos, agora eu quis colocar isso, né, vinho versus maconha, que é uma relação que o Douglas Wilson faz no seu livro, sobre se alguém questionar por que posso beber vinho e não posso fumar maconha. Né? Então, ele colocou aí 5 usos que a Bíblia coloca, né? 5 usos que a Bíblia relata sobre o vinho. E a gente pode fazer essa comparação. Por que um cristão pode beber vinho, mas não pode fumar maconha? Né? Então, esse é um dos argumentos que as pessoas geralmente... As pessoas podem questionar você que é cristão. Por que você bebe vinho e não fuma maconha, né? Então, primeiro, nós temos o vinho, ele tem um valor sacramental, né? Todos nós sabemos. O vinho é utilizado na Santa Ceia. Claro, muitas igrejas optam pelo suco de uva, mas o importante ali, de fato, irmãos, é o símbolo, né? O símbolo do vinho. O vinho é basicamente um símbolo para o sangue de Cristo, certo? Então, o vinho tem um valor sacramental, usado na Santa Ceia. A maconha não tem um valor sacramental, de forma alguma, né? Segundo o vinho, ele tem um valor medicinal. 1 Timóteo 5,23, onde o próprio Paulo fala para Timóteo não só beber água, mas um pouco de vinho, como se acredita-se que Timóteo tinha problemas estomacais e o vinho inibiria muitos desses problemas. A maconha, aqui é onde a maconha entra, ela tem sim um valor medicinal. Né? A cannabis, a planta, ela pode ser usada medicinalmente, a medicina fala isso, né? Embora o Douglas Wilson e outros especialistas cristãos também tenham um pé atrás em relação a isso, né? Porque a cannabis é uma planta que não é nova, ela é antiga, né? Embora a maconha em si seja uma droga nova, a planta não é, certo? Então, a questão por que essa planta, que é algo antigo, as pessoas têm descoberto o valor medicinal dela somente agora, né? Então, Douglas Wilson entende que provavelmente essa é uma razão, esse retorno das pessoas para a cannabis como um remédio, as pessoas têm se voltado, e também provavelmente a mídia tem se voltado a isso, para que a maconha também seja legalizada. Né? Então, geralmente os especialistas cristãos têm um pé atrás em relação a isso. Mas a maconha, se ela for genuinamente usada somente como remédio para a medicina, então seria legal você usá-la, certo? Medicinalmente. Terceiro, o vinho tem um valor estético. Pode ser combinado, por exemplo, com uma carne, uma massa específica, né, para o jantar, para comemorar algo. Mas a maconha não tem um valor estético. Até o Douglas Wilson brinca, né, no livro, o valor estético da maconha, a maconha serviria com o que na mesa? Né? Apenas com orégano e fumaça. Né? Ele brinca com isso. Quarto, o vinho tem um valor de saciedade. O vinho serve também, especialmente antigamente. Né? Hoje nós temos outras formas de saciar nossa sede, mas nos tempos bíblicos, o vinho, junto com a água, era usado para matar a sede. Mas a maconha não tem valor de saciedade. Ninguém chega a morrer por não ter fumado maconha. Né? Mas você pode morrer, sim, por não ter... por não beber água, né, no caso. Essa questão da saciedade é porque nos tempos bíblicos, irmão, as pessoas só tinham água, né? E outra bebida que geralmente era usada é o vinho como acompanhamento. Era algo natural, tradicional, nos tempos bíblicos, né? Jesus usou um vinho e era um vinho com teor alcoólico, né? Como era cultural naquele tempo, certo? E por último, irmãos, o vinho tem um valor festivo também, certo? A maconha não tem um valor festivo. Né? Você pode, como eu falei, o vinho é o produto diretamente da videira. Né? Então existe todo um processo cultural, todo um processo para se fazer o vinho. Você pode comemorar alguma coisa usando o vinho, jantar com a esposa usando um vinho, combiná-lo com uma carne, uma massa, mas a maconha não tem esse valor festivo. Certo? Claro, para os usuários, a maconha tem sim um valor festivo. Então, Douglas Wilson ele escreve o seguinte: quando a mesa de ação de graças é posta,
quando as tortas estão assadas, quando o peru está no ponto e as taças de cristal são cheias de maravilhosos vinhos, o coração dos crentes se enche de alegria. Mas quando o ambiente está repleto de fumaça alucinante, o coração dos presentes não se enche de outra coisa senão de auto-engano. Então, é uma grande diferença, né? Entre beber um vinho, uma taça de vinho, e fumar um maço de cigarro de maconha. Outros prejuízos, irmãos, ainda, outro argumento interessante para o cristão não usar maconha é o mesmo argumento de o cristão poder beber álcool privadamente e não num bar, por exemplo. Esse é o grande problema. Quais são os problemas de um cristão beber, mesmo que seja com a sua esposa, enfim, num bar e não na sua casa, né? Além do problema de ouvir toda sorte de asneiras, né, num bar, o cristão pode embriagar-se e juntar-se aos asnos, causando assim escândalo. Né? Então, é um ambiente, um bar é um ambiente próprio para a embriaguez, próprio para aquilo. Né? Então, você pode até dizer, mas eu vou ter o autocontrole, né, e de não me embriagar, seja eu acompanhado ou não de alguma pessoa. Né? Mas outro problema também é a questão do escândalo. Né? O meu pastor geralmente diz o seguinte, né, que quando um pastor está num restaurante tomando cajuína, e um cristão passa e vê isso, ele vai dizer que é cerveja. Se qualquer membro comum estiver no restaurante bebendo cerveja, as pessoas vão dizer que era cajuína. Então existe um problema em relação à pessoa que tem uma responsabilidade maior dentro do campo eclesiástico, na questão do escândalo. Certo? Então o cristão ele precisa, irmão, de sobriedade, de atenção, não precisa de entorpecimento. E é justamente isso, algo inebriante, entorpecente, a que a maconha leva as pessoas. Certo? Outra questão também, irmãos, é, como eu falei, né? Tabaco versus maconha, né? Cigarro, cachimbo, charuto, por que isso é diferente de maconha? O cristão pode, né, consumir essas coisas? Então, Douglas Wilson ele faz um alerta importante. O tabaco é uma substância que altera o cheiro do quarto. Não é uma substância que altera as propriedades da mente. Há várias boas razões para não se fumar cigarros, mas no geral elas não são as mesmas razões pelas quais se deve evitar a maconha. Então ele faz um alerta importante, né? É importante ter cuidado aqui. Então você tem boas razões para não fumar um cigarro, eu vou dar essas boas razões aqui, mas no geral essas mesmas razões não são as razões para não se fumar, para evitar a maconha. Certo? Então, cigarro, tabaco em geral, ele estaria no campo, como eu falei, das drogas lícitas. A maconha não. Então eu adicionaria algumas boas razões para não se fumar. São 3. Primeiro, irmãos, para não se fumar aqui, tabaco em geral, né? Cigarro, cachimbo, charuto e etc. Então, o primeiro argumento, meu primeiro argumento, irmãos, eu queria dizer aqui que eu sou uma pessoa que está estudou pouco sobre isso, né? Mas preciso estudar mais ainda sobre isso. Mas de antemão eu já alerto para a aceleração dos tipos de câncer. Né? A medicina tem falado isso há muito tempo, a questão da nicotina, né, que existe no cigarro, no charuto e no cachimbo. A nicotina existe no tabaco em geral. Né? Então, alguns tipos de filtros do tabaco, por exemplo, o cigarro ou cachimbo são filtros diferentes, talvez tenham uma quantidade menor de nicotina, né? Mas a nicotina estará lá. Então nós temos tipos de câncer que vão surgir mais rapidamente na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa. Segundo, se você não se importa em escandalizar os mais fracos, então não fume, certo? E terceiro, se você se importa com o incômodo do seu próximo por fatores como fumaça, odor, né, as pessoas que inalam isso, então você não deveria fumar, ou você deveria fumar somente se você tiver uma fazenda num campo aberto, de forma que ninguém seja prejudicado ou seja incomodado por meio do seu cigarro, né, enfim. Certo? Então esse terceiro argumento é o argumento que o John Owen usava para não fumar, que é o argumento do amor ao próximo. Então, no momento em que, se você está fumando e outra pessoa se incomoda com aquilo, então você não está amando o seu próximo. Certo? Então é por isso que darei boas razões para se
para que, se você quer fumar, vá para o alto de uma montanha, de um monte, de uma fazenda, enfim. Não faça isso publicamente. Okay? Esse é o meu grande problema, né? Eu conheço alguns cristãos que fumam e eu fico pensando como é que fica a questão dos filhos dele, né? Inalando aquilo, da sua esposa, da sua família, né? Como é que eles conseguem, ou se pelo menos eles se importam com isso. Eu me questiono essas coisas. Então, já está finalizando, irmãos. Por fim, meus queridos, a gente, nós precisamos acatar a ordem do apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, né? Cingindo o vosso entendimento. Pedro fala no capítulo 1, versículo 13. Cingindo o vosso entendimento, ou seja, cingindo a vossa mente, preparando a mente, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, voltando a essa questão, é pecado fumar, é pecado o cristão fumar maconha, porque isso leva o cristão não ao lazer, mas à dissolução, né? E pode ser pecado a pessoa fumar cigarro, e também a pessoa que não tem cuidado com o álcool, né, se embriagar, justamente por conta da sobriedade. A pessoa pode passar do ponto. Voltando de novo àquela questão do escândalo, não só do cigarro, mas também da embriaguez, do local onde você está, né, juntamente com os ímpios. Então, irmãos, são questões, especialmente essa questão do tabaco, né, são questões que um cristão não deveria se deter com elas. O cristão não deveria gastar seu tempo com elas, certo? O cristão deve gastar seu tempo com sobriedade, e esperando o retorno de Cristo, se santificando e buscando sempre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, que é isso que Pedro fala. Então, novamente, irmãos, precisamos de sobriedade, não precisamos de entorpecimento, não precisamos de maconha para lazer, não precisamos nos embriagar para chegarmos ao lazer, mas precisamos de moderação, ser pessoas moderadas, ser pessoas com a mente preparada, para que possamos, de fato, ser cristãos exemplares, certo? Então, como os irmãos já verificaram, né, essa tema, a disciplina de ética cristã vai tratar de pontos que incomodam alguns cristãos, né? Existem cristãos legalistas, né, que vão aonde a Bíblia não vai, vão além da Bíblia, certo? Então, a ética cristã, irmãos, ela vai tratar de assuntos que são polêmicos. A ética cristã vai tratar de assuntos como cigarro, como maconha, né, como o controle de natalidade. Né, a gente vai ver um pouco sobre isso também. Será que um casal cristão que não deseja ter filhos, será que isso é ou não pecado? A gente vai falar sobre isso. Então, a ética cristã, é por isso que eu falei que a ética cristã é algo muito prático, né? Porque vai incomodar, vai te fazer sair um pouco da caixa, vai te fazer pensar, talvez vai tremer as pernas de alguém aqui, né? Enfim. Mas são temas que importantíssimos, práticos, e nós precisamos tratar deles para que nós cheguemos, irmãos, à maturidade cristã. Embora dentro de todas as igrejas hajam irmãos que têm uma consciência mais fraca do que outros, nós deveríamos estar em igrejas onde os pastores almejam a consciência forte dos irmãos, almejam essa maturidade cristã, onde o cristão consegue na sua mente consegue falar sobre tudo, pensar sobre tudo, não chegando assim ao escândalo, mas chegando a mais sabedoria e especialmente ao amor, né? Ao amor cristão, que é de fato o que importa. É basicamente isso, né? Foi somente um adendo diferente dos outros últimos dias, certo? Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês, os irmãos, possam se preparar, já vão lendo as obras sobre a ética cristã, a obra, né, sobre ética cristã. E os irmãos que não fizerem cadeira comigo, a disciplina comigo, também continuem, né? Passem a estudar sobre esse tema, porque é importantíssimo, é crucial para a nossa vida cristã. Certo? Então é isso. Deus abençoe a todos. Boa noite.